Oi, gente, boa tarde. Quinta-feira, hoje são 6 de abril, pré-feriado, muita gente já tá de feriado. Esperando aqui a Olivia, a Mônica e a Bebel. E enquanto isso, eu vou colocando o nome da nossa live, que é Histórias de Divórcios Contadas pelos Filhos. Vamos lá. Histórias de divórcio contadas pelos filhos. Enquanto isso, a gente vai esperando a Olivia chegar, Mônica. Olivia entrou. Gente, peraí, Olivia. Ué, eu não consegui te chamar? Peraí. Ah, não, você entrou também. Pronto. Oi, Olá, tudo bom? tudo bem? Ai, que bom estar aqui. Pois é, que bom. Gente, fiquei com calor. Peraí, deixa eu pegar minha prancha. Eu vou tentar colocar no fone, que é melhor. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Eu tô aqui ainda. Eu consegui botar o nome da live? Deixa eu fixar. Peraí, que eu acho que eu não fixei. Pronto, vou chamar a Mônica. Eu adorei. Ué, a Olivia tá aqui. Eu adorei esse título, Olivia. Na verdade, é um projeto seu, né? Oi, Mônica. Bom Isso. dia, bom dia. Olivia, você passou por aqui hoje, foi? Eu não. Ah, tinha alguém na sua sala hoje. É, sim, eu sei. Ih, é Tudo bom? segredo? Eu senti um ar de uma piadinha interna, ou um segredinho interno. Não, não, não. Eu Acho que achei é, que era acho Laila. que, Eu achei que era Laila, mas não era Laila, acho então. que é um sinal dos tempos que a gente pode depois conversar numa próxima live sobre as transformações no mundo do trabalho. Que ótimo. Fica a dica, fica a dica, né? Bom, Bom, faz tempo que eu não estou numa live junto com a Olivia. Ou essa é a minha impressão, né? Nós duas juntas. acho que Você quer sim, acho que apresentar a faz tempo. base, Olivia? Quero. Então, Então, nós vamos. somos a Base Diálogos, um quarteto de mulheres profissionais de áreas diferentes. Eu, do direito, Olivia, Mônica Lobo e Patrícia Pires, da área de saúde mental, e Bebel Montenegro, da área de finanças. E a gente criou esse espaço e se encontra aqui toda quinta-feira, 1 da tarde, para conversar sobre temas que atravessam as nossas três áreas, o nosso dia a dia profissional, a nossa vida particular, e a gente vem compartilhar um pouco dessas experiências, desse conhecimento, de maneira acessível, numa conversa espontânea, né? Para trazer à luz, né? Democratizar esse conhecimento, democratizar essas histórias, para a gente poder se nutrir delas. Então, essa é a proposta da Base Diálogos, que diálogo é a base de tudo. Né? Antes da Olivia começar, porque eu acho coincidências não existem, né? Quando ela traz essa proposta dela, que eu acho que é muito legal e a gente pensa de compartilhar aqui. Fiquei pensando na minha, a coincidência que nós quatro, a Bebel talvez entre um pouco atrasada, mas eu espero que ela consiga entrar.
Nós 4 temos histórias de divórcio, e aí eu acordei hoje de manhã com aquela notícia horrorosa da creche de Blumenau, daquela violência bárbara que já é a segunda que acontece nas escolas, né? E aí me dá, assim, além de me dar uma dor e uma emoção muito grande por essa tragédia, me traz uma força de achar que a gente está no caminho certo, que é um trabalho de formiguinha, que realmente eu não sei o que a gente vai conseguir pegar do círculo que nos vê e que nos segue, mas assim, eu não vejo outro caminho para a humanidade que não seja o diálogo, o entendimento das dores de cada um dentro do seu espaço, que facilite todos os conflitos que são naturais da vida da gente, que a gente aprenda a fazer isso em forma de diálogo, em forma de entender o ponto de vista do outro, né? Eu rapidamente passei o olho na matéria e o rapaz que pulou o muro com uma machadinha e matou as crianças já tinha tentado fazer isso com o padrasto. Eu não estou jogando tudo nas relações, né? Tem a doença mental, social, relacional e é multifatorial. Mas o quanto que de alguma maneira, também, né, eu fiquei pensando que história de um garoto, de um rapaz jovem, né, leva a essa situação tão desesperadora, tão dramática, né? E o que a gente está construindo dentro da nossa sociedade, o que a gente vai fazer com essas pessoas que estão nessa violência? Como é que a gente pode ajudar isso? Então, trazendo para o nosso tema, eu acho que assim, contar as nossas histórias do divórcio dos nossos pais, que é uma coincidência entre nós 4, talvez ajude a gente, na medida que a gente se discute, a entender um pouco que recursos a gente encontrou dentro dessa situação, que é uma situação dolorosa para qualquer um de nós, filhos, dentro dessa situação. Não estou dizendo que para os pais também não possa ser, mas a gente está trazendo hoje do ponto de vista dos filhos. É isso que eu queria trazer. Como filha, como é que eu me senti, como é que você se sentiu, Olívia, e como é que a Patrícia se sentiu na hora que você soube que seus pais iam se separar e como foi? Quem quer Ô, começar? Mônica, calma. Posso falar um pouco antes da gente começar a desempenhar? Senti que você chegou chegando. E eu entendo você, porque realmente essas notícias da creche e das escolas também, né, da violência, que é muito mais, assim, enfim, tem sido cada vez mais frequente, também me atravessaram hoje. Foi difícil sair das notícias e processar tudo isso, né? Tudo isso que você falou, porque a gente está aqui revolvendo esse terreno, né? O lugar das crianças e dos adolescentes e das marcas que elas trazem, né? Então é isso. Que história é essa, né? O que conta essa pessoa? Que percurso ela fez? Enfim, como uma tentativa de entender as dores, né? De entender assim o que está em curso, né? Quando a gente nem está vendo. Então, eu acho que até a nossa proposta aqui de uma abordagem multidisciplinar é isso, né? É ampliar os olhares, né, para outros sinais, para outro tipo de complexidade que a gente está enfrentando hoje, né? E aí fiquei pensando muito sobre qual seria a relação entre histórias de divórcios contadas pelos filhos, porque esse projeto surgiu. Eu, durante a pandemia, fiz um primeiro projeto que era ouvir histórias de divórcios contadas pelas pessoas que tinham passado por um divórcio. Mas o divórcio já tinha que estar concluído e eu queria ver como, 10 anos depois, elas contavam essa experiência, né? E o papel dos advogados e do sistema de justiça e dos psicólogos e dos profissionais envolvidos, né? E aí foi legal, fiz algumas entrevistas bacanas, acho que esse material ainda precisa também ser mexido, mas aí veio essa ideia de ouvir as histórias de divórcio, como que hoje adultos e jovens adultos contam a história do divórcio dos seus pais, né?
Como é que é aquilo, qual é o registro que eles trazem, né? É um pouco revolver e trazer os ecos, né, do que eles estavam sentindo, daquelas sensações. E o quanto que isso pode nos ajudar a lidar hoje com situações assim, né? Tanto famílias que estejam atravessando uma situação de desafiadora, né? De conflito, de ruptura, quanto profissionais que trabalham com elas, né? Assim, o que a gente precisa estar atento, que de repente, né, para fazer diferente. Enfim. E aí eu lancei aqui no Instagram uma chamada, quero reiterar aqui, para quem quiser se voluntariar e me contar a sua história de divórcio, né? Como é que você... Desculpa. Olha o ato falho. A história do divórcio dos seus pais, né? Como é que foi? Não importa. Uma história boa, uma história feliz, uma história trágica, uma história dura, uma história... Não importa, né? Assim, toda história me interessa. Então, é isso. É uma pesquisa de campo, Mônica, né? E acho que a gente vai fazer um exercício aqui público, que é o que a gente gosta de fazer na base de diálogos, né? Não só a gente quer olhar com muitos olhos e muitas lentes para entender tudo, como a gente também se expõe publicamente, né? Assim, aqui no exercício. E só para terminar, Mônica, eu também queria sugerir que as pessoas ouçam 2 podcasts de hoje, que a gente gosta de ouvir, né? De notícia, que tratam da questão das escolas, né, da tragédia de Blumenau. O Café da Manhã, da Folha de São Paulo, e o Assunto, né, da Natuza Neri, tem nessas plataformas, são dois programas de 20 minutos, mais ou menos. E aí, gente, só fiquem atentos, né, assim, como que ali se fala em repensar, investir na convivência, como essa palavra aparece 1000 vezes, sabe? Questões morais, sabe? Questões de repensar muita coisa sobre essa dualidade do bom e do mau comportamento. Isso é muito pobre, né? Isso já não dá conta dessa complexidade, que é isso que a gente está falando e tentando fazer aqui, né? A gente precisa ler mais do que isso. A leitura tem que ser mais ampla do que bom e mal, né? Entendeu? Assim, ter mal, aquele menino, aquela menina é mal comportada, sei lá, e entender como é que é isso, como é que isso pode ser trabalhado nas escolas, e claro, não tem como não fazer uma ponte com a família, né? Porque isso faz a gente pensar, né, no ambiente familiar, e aí eu já estou terminando. Ainda está em tempo, ainda são 1h13. No ambiente familiar, né, o que está acontecendo, né, no ambiente familiar. O que a gente, os profissionais, o que a gente pode fazer para contribuir para um ambiente também de melhor convivência, né, assim, de outros patamares morais e de habilidades para o diálogo, né, assim, e eu acho que a gente faz esse trabalho quando a gente resolve trabalhar de maneira consensual, colaborativa, amigável, multidisciplinar, né? Então fez um sentido, Mônica, entendeu? Do porquê que a gente está aqui hoje. Só acrescentar sobre esse assunto, na live passada, Olivia, você não estava presente, e a gente acabou também tocando nesse assunto do episódio daquela escola com a professora e tal, e a nossa live foi sobre amor, as formas de amor, né? E eu penso que o amor é necessário em qualquer situação para tentar fazer as coisas irem para um lugar diferente. E o diálogo é amor, né? Você conseguir dialogar com uma outra pessoa, para mim isso é a maior prova, né, de amor, do diálogo, quando, né, as coisas não vão estão num bom lugar de diálogo entre um e outro, entre a família. E só complementando sobre esse assunto, e eu até postei no meu Instagram, acho que foi hoje que eu postei, que quando eu vejo essas matérias, quando é uma violência com crianças, eu não consigo nem ler. Me dá um negócio, na hora eu vi, né, o que aconteceu, mas eu não consigo me aprofundar. Bate num lugar tão ruim em mim, um lugar tão
difícil que eu quase que eu me acovardo, do tipo, não, de eu não conseguir mesmo ver, porque para mim é muito. Ah, é muito amargo, é muito difícil, sim, óbvio, a gente tem que olhar para esse lugar, tem que falar, tem que, né, ler, ouvir as opiniões, mas é muito difícil para mim quando se tratando de crianças. Mas Por eu acaso queria. estamos aqui. Não, é pesado esse tema, mas a gente tem que também trazer que, assim, frente a questões familiares difíceis e questões relacionais difíceis, tem recursos. Então, eu acho também que eu não quero. Eu provoquei isso, mas É que a isso. gente não se paralise com as questões extremas e que a gente traga recursos da nossa experiência, que apesar de rupturas, e para cada uma teve um peso, estamos todas aqui, todas nos casamos, todas tivemos filhos, todas temos uma vontade enorme de trabalhar com pessoas. Então, assim, por mais traumático que tenha sido dentro de uma infância, dependendo da idade nossa, aquele peso da Uhum. ruptura do casal e da família, que era a primeira sensação, que isso também, dependendo de como o contexto trabalha, a gente sai mais forte, sai mais resiliente. Então é isso. Vai lá, Olivia. Eu queria. Bebel vai entrar, Bebel acabou de chegar. Olivia E caiu, a Bebel vai. a Olivia Olivia caiu. caiu, mas ela vai voltar. E a Bebel, acho que ela chegou. Ela está chegando. Eu vi ela entrar aqui no consultório. Vamos Bom, esperar a Olivia voltar, porque a Olivia é a dona da festa hoje e ela acho que ela vai dirigir aqui a pois é, gente contando a nossa história, né? nossa A nossa anfitriã, história, como é peraí, que foi. chamei. Olivia, Ela está chegando, ela está chegando. Chegamos. vocês estão todas Droga, minhas, caí. né? Hã? Não, a Olivia não está aqui hoje. Ah, não. Ah, tá. Você falou, Casa. estava lá, né? Deixa eu comentar só um comentário que eu vi passar aqui, né? Acho que Marilu Pons, eu acho, comentou assim que é impossível evitar o sofrimento das crianças. Ela falou isso mais uma vez. E eu queria colocar aqui que, sim, a ideia não é evitar o sofrimento das crianças, é ouvir, né? É conhecer, é ter mais proximidade com esse sofrimento e dar uma escuta e não contribuir para agudizar esse sofrimento. Eu acho que o que a gente está falando não é de maquiar uma situação ou querer, né, assim, vender uma ideia de que tudo flui e, Uhum. né, assim, o sofrimento ele faz parte do processo e ele precisa ser ouvido e acolhido. Ponto. É isso que a gente busca fazer, ou pelo menos eu estou buscando fazer, quando a gente fala em ouvir essas dores, né? Em ouvir e poder contribuir de alguma maneira, né? Não sei se vocês querem me complementar, mas de jeito nenhum está se negando, né? Que o sofrimento ele deve, inclusive, existir. Ele existe, não tem como evitar, tem como não piorar, né? Não como trazer aditivos para esse sofrimento. Então, é disso que a gente está falando, porque muitas vezes são esses aditivos de tantas origens que podem agudizar esses sofrimentos e, né, a gente ter repercussão mais ou menos trágica na vida adulta. Porque o que é a violência? Né? O Marshall Rosenberg fala isso, né? É a expressão trágica de necessidades não atendidas. Eu adoro essa definição, né? Porque é isso, alguma coisa em mim é uma expressão trágica, não é nenhuma maneira aqui, nenhuma sugestão de perdão ou de nada disso, né? Lógico, por favor. Mas de conhecer isso e por que ela chega nesse ponto, né? Assim, esse não atendimento, essa não escuta, esse não acolhimento de uma dor muito forte, né? Enfim, é isso. A gente está falando de não piorar, não botar mais carga. Bom, Já é um começo para lidar com isso. Então, seguindo aí, Mônica, Bebel chegando, Patrícia,
A Mônica já soltou aí a pergunta, né? A ideia, quem quiser, claro, é que a gente fale aqui das nossas experiências, porque nós 4 temos essa experiência de termos sido filhas de divórcios. Quem quer começar? Eu começo, quem começar, começa dizendo quantos anos tinha quando seus pais se separaram e como foi essa experiência, o que você se lembra, tenta visualizar, né, você naquele momento, o seu rosto, com a sua idade do momento. E não é para descrever o que você, né, o que aconteceu, mas é para descrever o que você, né, está pensando, a criança está pensando, está sentindo, acessar esses sentimentos. Como é que vocês contam essa história? Eu posso começar. Até porque a minha, eu só sei a da Mônica e a minha vai ser bem mais leve. Começou a comparação aqui. Não, então a gente já começou, né, com uma Depois coisa... a gente vê quem tem a melhor história e quem tem a pior história. Não é questão de ser melhor ou pior, não. É de leveza mesmo. Eu acho a minha diante, né, de tudo que a gente vê, porque a gente trabalha com isso, nós, né, e a gente fala muito sobre esse assunto. Eu acho que eu fui até uma privilegiada como criança emocionalmente. Veremos. Olha que você vai descobrir que não foi, não. Tô brincando. Bom, vamos lá. Meus pais se separaram a primeira vez, uma tentativa de separação, quando eu tinha uns 8 anos. Eu não tenho muita memória daquele episódio. Então, assim, emocionalmente, eu não tenho memória nem de sofrimento, nem de muito sofrimento, nem de... enfim, alegria não, né? Mas não tenho essa memória. Eu só me lembro que eles se separaram, meu pai foi morar num outro bairro e eu me lembro de eu ir feliz para casa dele. De eu estar com ele na casa dele, tipo assim, né? Tô indo Você ficar com meu pai. Tinha 8 anos? Eu tinha 8 anos e meu irmão tinha 8, 9, 10. Meu irmão tinha 11. E como é que eles te deram a notícia? Você lembra? Esse de 8 anos eu não lembro. Eu acho que não foi uma... Foi tipo assim, vai morar lá naquele apartamento. Eles tinham um outro apartamento e meio que foi, mas isso que eu ia falar, logo depois voltou. Ele logo depois voltou. Então, não era muito sério esse... eles devem ter brigado e ele foi morar nesse apartamento, mas eu me lembro de passar o final de semana com ele, ir para casa de uns amigos dele. Eu gostava de estar com meu pai. Enfim, minha mãe continuou no apartamento, então, bom. Tá, e aí? Aí me lembro realmente da vez que eles se separaram. Eu tinha 11 anos. Eu me lembro exatamente da cena da minha mãe chamando eu e meu irmão na sala para uma conversa. E meu pai já estava sentado no sofá da sala. E a minha sensação de criança foi... Desculpa a expressão, deu merda. Eu já sabia que eu estava indo, tipo assim, na ponte para alguma coisa, né? Coisa difícil. Então, me lembro aí, sentou eu e meu irmão e a minha mãe falando, meu pai quieto, e minha mãe falando, mamãe e o papai não vão mais ficar juntos, a gente vai se separar. E eu realmente eu não tenho muitas lembranças. E eu me lembro, para mim, eu ter ficado, tá bom. Não foi um grande acontecimento. Não me lembro de eu ter sofrido, de ser sofrido para mim essa Isso ideia não alterou a sua rotina? Não, porque a minha avó morava com a gente. Não, minha avó morava num apartamento no mesmo quarteirão. Aí o que eles fizeram? Minha avó veio morar no apartamento que eu morava e minha mãe foi para o apartamento que ela morava, que era no mesmo quarteirão. Então já era um apartamento que eu ficava, era tudo muito embolado, a gente continuava morando no mesmo quarteirão. Mas só que... E o seu pai? Então, meu pai ficou morando com a minha avó e com o meu irmão neste apartamento. Entendi. Que a gente morava, e minha mãe e eu
Dividiram os filhos. Eu acho que eles perguntaram, vocês querem morar com quem? Dividiram os filhos. Vocês querem morar com quem? Mas eu acho que eu não tive a opção de escolher, não. Ou eu não teria coragem de dizer que eu queria ficar com meu pai e com a minha avó. Mas eu não lembro de eu ter escolhido, quero morar com você. Mas o meu irmão escolheu. Não, eu vou ficar... Quero mais o seu desejo, ter morado com seu pai e com a sua avó do que morar... Não sei, Olivia, não lembro. Mas eu, adulta, pensando, talvez eu quisesse continuar. Não, lembrei. A minha mãe se mudou para um apartamento que era do lado de porta das minhas primas da minha idade. Então eu estava feliz que eu ia morar do lado das minhas primas. Foi alegre para mim. Tipo, vou ter 2 casas, tá todo mundo junto. Só meus pais, que graças a Deus brigavam, vão ficar separados. Ah, eles brigavam? Como é que era o ambiente em casa? Não era muito bélico, não, assim, de briga o dia inteiro, tenso, mas vira e mexe no meio da noite. Eu me lembro de eu, criança, botar um travesseiro assim na cabeça para não ouvir as brigas, gritando, um gritando com o outro, sempre à noite. Você lembra o que você sentia nessa hora? Medo. Eu sentia muito medo. Era medo. Então, eu acho que para mim, quando eles resolveram se separar e eu não tive um peso de casas, eu ainda achei que eu tinha 2 casas, porque era tudo muito perto. Para mim foi bom. Então, o sentimento que eu tive não foi de ruim em relação a isso. Por isso que eu falo que eu acho que eu fui uma privilegiada nesse sentido, porque não tenho emoções ruins e óbvio que em algum momento tinha briga por causa de dinheiro. Eu me lembro de algumas coisas de liga pro seu pai, vai pedir dinheiro, não sei o que lá, minha mãe meio que botando assim, mas não é que minha mãe, como é advogada, eu acho que ela tentou de alguma forma administrando. Então não vai dar para a gente fazer uma conversa como deveria ser, né? Essas conversas têm durado 45 minutos, 1 hora. E a gente vai ouvir, eu queria ouvir a Mônica e a Bebel, se vocês quiserem falar. E claro que, como diz a Mônica, a ideia é que seja uma maionese na torradinha para tentar passar um pouco aqui do que está sendo esse trabalho. Mônica, pode ser, Patrícia? Você quer concluir? Não, porque eu já concluí. Foi um divórcio standard. Meu não, dos meus pais, para mim, como... Olha, Ô, Mônica, o ato falho. Quer ir num crescendo ou você quer ir no... Eu já vi que eu fiquei com o chapéu do trágico. Vai, Bebel. Não, você acho que é justo. Não, vou eu então. Já estou aqui, depois vai você, porque aí não acaba no meu. Assim, acho curioso, porque tem algumas colocações da Patrícia. A idade era a mesma, eu tinha 8 anos. A diferença é que eu era filha mais velha, sou filha mais velha, era também outro falho, sou filha mais velha. E eu pressentia uma tensão no ar que me deixava muito angustiada. Eu pressentia uma impaciência da minha mãe em relação ao meu pai, um desconforto, um incômodo, e pressentia uma tristeza profunda no meu pai. E nós, nessa época, morávamos com antes da separação, morávamos com a minha avó materna. Por conta da viuvez da minha avó, minha mãe resolveu se mudar para a casa da mãe dela, porque era uma casa, era grande, a gente tinha espaço, e meus irmãos nasceram nessa casa. Eu já tinha nascido no apartamento deles de casal logo no início. E com essa sensação, que eu não vou entrar em detalhes, mas eu tenho muitos exemplos da tensão que eu sentia no ar, eles ganharam do pai do meu pai, uma casa na Lagoa. A minha mãe tinha um extremo bom gosto, e ela fez aquela casa como se fosse um cartão postal profissional para ela ser decoradora. Então,
Quando eu entrei naquela casa pela primeira vez, era quase que eu entrar no Castelo da Cinderela. Era uma casa linda, um alívio, porque finalmente eu achava que a gente ia ter, e eu devia ter uns 6 anos, mais ou menos, quando eu fui para essa casa. Mas a minha sensação e a minha intuição, de alguma maneira, se confirmou quando eu estava com quase 9, acho que foi em setembro, eu fiz 9, e eu me lembro com detalhes, aonde eu estava no hall da escada do andar de cima, a minha mãe me chamou e disse para mim, cuida do seu pai e dos seus irmãos, porque eu estou me separando dele. Ele vai ficar muito triste, mas daqui a pouco isso tudo vai passar. Eu estou saindo de casa, estou indo para a casa da sua avó, que era aquela casa da qual a gente tinha saído, da Urca. Mas segura aí um pouco a sua onda, ela não falou desse jeito, essa gíria é mais atual, que seu pai vai chegar daqui a pouco e eu não quero que ele veja você triste. Então, assim, a minha sensação concreta, eu digo sempre, é de um desenho animado do deserto, que eu acho que é de uma lebre, eu não me lembro qual é o personagem, que o deserto abre uma rachadura e vai um pé para cada lado. E a minha percepção é, caramba, eu vou ficar sem família. Como é que eu vou sobreviver sem família? E aí tem um monte de desdobramentos, dessas consequências de atitudes minhas e situações, mas eu queria ficar só nisso, para não me estender. Em algum momento, quando eu for contar para a Olivia, eu dou mais detalhes. Mas a sensação é, perdi minha família, o que eu vou fazer agora? Segura a sua emoção, porque seu pai vai sofrer, e eu agora tenho um pai e 2 irmãos menores, meu irmão tinha 2 anos, que eu tenho que cuidar, a mamãe está indo embora, como é que eu vou dar conta disso? Com 8 anos. Deixa eu te perguntar só uma coisa. Deixa. Quando ela te disse isso, você só ouviu calada ou você disse alguma coisa para ela? Não, só ouvi calado. Não falei nada. Senti uma perplexidade. Não, era uma sensação que eu não conseguia processar a emoção e o medo que eu sentia de o que ia acontecer comigo. O que ia acontecer comigo ali. Tá bom. Diga-se de passagem que a minha mãe tinha 26 anos, eu tinha 27 por aí, e meu pai uns 31, 32. Tá bem. A gente continua depois, então, tá? Bebels. Eu achava que eu me lembrava. Meus pais se separaram, eu tinha 6 anos. A gente morou durante algum tempo numa casinha, uma delícia, uma graça, cheia de vizinhos que a gente adorava, com uma piscina que a gente brincava de 4 cantos. Apesar de eu ter 6 anos, eu brincava, mergulhava. Meu pai botava até tartaruga marinha dentro da piscina, para vocês terem uma ideia do doido que ele era. Mas a gente se divertia. E a gente nadava com tartaruga, tá? Que isso? Não, era muito legal. E aí a gente se mudou enquanto ele estava construindo uma casa grande. A casa grande ficou pronta, a gente foi para a casa grande e meses depois eles se separaram. E eu me lembrava deles terem chamado a gente para a sala e contado para a gente. Estamos nos separando e que tá tudo bem. Minha irmã meio que se desesperou, meu irmão ficou bem, eu fiquei bem, mas só. Meus irmãos dizem que a cena foi completamente diferente, que não foi naquela sala, que não foi, não sei. Nunca mais também saí perguntando para ninguém também não, porque a história é de cada um. Mas até aí tudo bem, eles tiveram uma separação que eu acho que eles conseguiram filtrar muito. Puseram a casa à venda, meu pai eu não sei onde foi morar, minha mãe foi morar com os meus avós.
e a gente via meu pai em Búzios. Ele pegava a gente ia passar o final de semana com ele em Búzios. E, e ficou assim durante muito tempo. E para mim era divertido. Na escola eu achei uma vez um repórter que dizia que eu só me referia ao passado, que eu só me referia às histórias de quando eles eram casados, que eu não falava do presente. Então eu contava, falava sempre deles juntos. Meu pai ia no colégio visitar a gente, então no meio do recreio ele aparecia, a gente ia comer alguma coisa. O colégio era muito familiar, então a gente ia na cozinha comer alguma coisa com ele e tal. Então, sim, eu acho que eles conseguiram filtrar bem nessa época, pelo menos para mim, né? Entendi. Aí depois, com 12 anos, começaram as brigas. E aí, quando começaram as brigas, a coisa ficou muito feia, mas muito feia. Minha irmã parou de falar com meu pai durante 4 anos. Começou aquela briga de nós contra eles. E aí a coisa ficou bem feia. Bem, 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 bem feia mesmo. E eu estava comentando até com a Mônica hoje, que eu acho que vale trazer para cá hoje, não com detalhes, depois eu te conto toda a história também, Olivia. Fica meu depoimento Hum. para A sua seguir colheita cenas. a seguir cenas, mas a minha mãe faleceu no meio do ano passado e eu acho que a gente continua lidando com ecos desse divórcio mal feito até hoje. Porque, na verdade, eles se separaram, mas continuaram meio casinho, amiguinho, beijinho, se dava selinho, eram amiguinhos, nunca estavam muito separados, até que entrou alguém que realmente meu pai virou e falou: agora é sério, né? E aí, quando nasceu o primeiro filho desse segundo casamento, aí a coisa degringolou, bateu junto com questões financeiras, e aí degringolou mesmo. E aí Entendi. foi-se embora. Tá. E aí, E, e aí E até hoje eu lido com ecos dessas coisas, os entendeu? efeitos disso, Os né? Com efeitos os traumas disso. dessa degringolação aí da briga. Eu queria perguntar para vocês todas, numa rodada rápida, sem se estender muito por causa do nosso tempo, não sei quais histórias tiveram, mas qual a marca, qual a lembrança, qual a sensação, não sei, o que vocês trazem de registro em relação a advogados, justiça, processo? Porque você falou, né, Bebel, começaram as brigas, parou de falar, nós contra eles, enfim, aí queria saber quem tem algum registro em relação a esses atores, assim, rapidinho. Bom, a minha família era de advogados. Então, primeiro, meu avô, eu acho que não sei quem fez o divórcio da minha mãe, mas não era divórcio, era separação na época de esquite, né? Ele conseguiu fazer algumas coisas mirabolantes na coisa, mas meu avô morreu um ano depois. Então, eu seria essa pessoa que fazia o meio de campo. Então, um ano depois da separação deles, meu avô morreu. Então, depois disso, entraram advogados MIS, e o que eu sinto que faltou, que hoje eu vejo na nossa equipe multidisciplinar, é um olhar para os filhos, porque como eles não se falavam na hora da briga, quem eram os mensageiros, ou os advogados, ou os filhos. Então, ficou faltando um facilitador de diálogo ali, ficou faltando a pessoa do lado do emocional para estar ali ajudando a desfazer aquele nó. Deixa eu falar É. antes da Paty, porque me veio ideia antes que eu perca essa ideia. A questão dos advogados, para mim, era próximo de Satanás. O que aconteceu? O marido, o que veio a ser marido da minha mãe, que foi a motivação dela de sair do casamento, porque ela se apaixonou, era uma pessoa que tinha muitos recursos financeiros. Então, ele contratou um advogado muito caro, bem conceituado, etc, etc. Como era uma coisa muito fora da caixa, era anos 50,
um outro advogado se interessou pelo caso e se ofereceu para ganhar o caso para o meu pai como um ganho pessoal para ele, advogado. Então, além da batalha entre a minha mãe e o meu pai, tinha uma batalha ferrenha entre os advogados. E o que eu vivia era, hoje é dia de audiência, quase que eu me ajoelhava no milho para ver o que ia acontecer, quem ia ganhar, uma sensação de quase uma batalha medieval. Esse é um ponto que eu acho que foi muito importante no processo de separação dos meus pais. Só para não trazer cores muito Frida Kahlo aqui, como eu brinco, acabou tudo certo. No final, 8 anos depois, 8 os anos? dois... Meus 8 pais anos depois, ficaram não, bem, tá? Os Tá. filhos, os meus Filhos pais aqui não. voltaram aos selinhos e beijinhos e abraços. Filhos não, é que não ficaram. Que horror, a gente tá rindo. Fala, Mônica. De não. nervoso, né? Não. E assim, e o ponto que eu acho que é importante, quando a Bebel falou aí de alguém que entrou numa mediação, entre aspas, num papel que eu já perdi, as minhas avós tiveram um protagonismo importante nesse processo. Uma, mãe da minha mãe, porque me criticava muito, porque eu fiquei 8 anos sem falar com a minha mãe. E ela me culpava, me cobrava, me acusava. Todas as vezes que ela encontrava comigo, era sempre muito acusatório. E a outra me acolheu, convenceu meu pai de me tirar do colégio, me deixou na casa dela lá curtindo 6 meses sem me preocupar com estudo. E isso foi uma coisa que me deu aconchego e me ajudou a sair daquele lugar e me fortaleceu, aumentou a minha resiliência. E eu acho que me trouxe uma aprendizagem para a vida que eu sou grata a ela por ter conseguido me colocar nesse lugar. E o trauma, eu acho que o que ficou de resquício, que a Bebel está trazendo hoje, é uma dificuldade com os meus irmãos em termos de lealdade, porque foi um sistema que se manteve unido, e agora que a gente precisa se separar vendendo o inventário da minha mãe, a gente não consegue, a gente fica muito preso naquilo, porque aquilo tem um símbolo de uma fase que foi aonde a gente se sustentou na nossa relação. Uau. Bom, a lembrança que eu tenho da questão dos advogados, a minha mãe era advogada, e ela era advogada do divórcio dela. Então, ela, igual a Bebel, né, isso foi uma lembrança agora que veio, quando eles, né, anunciaram, se divorciaram, ficaram ainda num trelelê, sabe? Separou, mas, né, não separou de verdade, assim. Eu acho que eles tinham um envolvimento ali ainda. Minha mãe uma vez viajou com ele para não sei o quê. E aí, quando apareceu uma outra pessoa na vida do meu pai, que veio a ser minha madrasta, aí o bicho pegou. Aí começaram as brigas. Essa é uma lembrança que eu tenho. Eu já devia estar um pouquinho mais velha, já devia estar com uns 13, 14 anos, por aí. E aí o divórcio foi feito, minha mãe que fez, e ela fez tudo em favor dela. E meu pai deixou. Tipo, uma vez eu tive essa conversa com ele e falou: minha filha, eu não queria briga, eu só queria me ver livre daquilo. Então, tudo que ela escreveu ali, eu falei: dane-se, vai. Então, não teve briga, porque foi ela, né? Nessa questão do advogado, eu não tenho essa memória, que ela fez, ele aceitou. Entendi. E não tinha questão de filhos, né? Não tinha. Isso não era uma questão, ele era mais uma questão financeira. Filhos não tinha disputa de guarda. Então... Certo. Então, para a gente terminar, a gente está entrando já nos 15 minutos finais, né? Eu vou pedir para vocês, numa frase, né? Assim, numa frase não, mas uma coisa bem enxuta, para vocês pensarem. A Patrícia tem 2 idades, mas eu vou escolher a de 11 anos, que foi a data, né? Assim, a Mônica de 8 e a Bebel de 8, né? Quando vocês receberam a notícia, quando vocês escreveram essa sensação, o que vocês diriam, né? Se vocês pudessem mandar um bilhete para essa menina,
Para a Bebel de 8, para a Mônica de 8 e para a Patrícia de 11. O que ela está precisando ouvir? O que vocês, se vocês pudessem hoje mandar um recado, esse recado viajar no tempo, o que vocês diriam para ela? Tentem lembrar dela, né? Do rosto, do que ela estava. Não pensem agora, vocês mesmos. Eu diria para... Estou tentando achar a palavra certa, mas eu sei o que eu quero dizer. Podem tomar um tempo, né? Fechar os olhos, enfim, se quiserem. A ideia é buscar não se enredar no redemoinho. Porque essa menina tinha, e eu tenho até hoje, muita vida própria. Então, não se deixe enredar no redemoinho, só isso. Porque isso me desviou muito tempo. Eu demorei a voltar ao meu eixo e a voltar para o meu caminho, sabe? Então, te sequestrou, te tirou do seu centro. Essa é uma boa palavra. Exatamente. Nossa, essa live tá pesada pra gente, hein? Pra mim tá pesada hoje. Mas eu posso interromper falar outra coisa aqui? Me arrependi de ter inventado essa... Eu posso, a gente pode não deixar gravado, a gente não vai fazer isso. Não, eu não vou deixar. Não, concentra, gente. Não, tem que concentra. Olha aí a bagunça. Fala, Patrícia, depois eu falo. Foi difícil esse exercício para mim agora, mas eu pensei o que eu falaria para a Patrícia de 11 anos não há mocinha e vilão, ou não há mocinho e vilã, né? Culpados e inocentes. Eu acho que talvez bom fosse e mal. vítima e algoz. Talvez fosse... Eu acho que eu falaria isso para ela. Não é dual, né? Entendi. Bom, obrigada. O que eu acho que eu falaria é... Confia em você. Isso vai passar e você vai ultrapassar essa dor que você está sentindo nesse momento. E o que me chama a atenção é que eu já me falei isso várias vezes. Essa aprendizagem não é nova. E foi o que a sua mãe te disse também, né? Ela é você está é uma constante, é uma manutenção quase. Não tem é uma coisa que talvez você vai sempre, não tem um fim, né? Assim, vai sempre te acompanhar. É um recurso que eu vi, que eu trouxe para muitos momentos da minha vida. Eu me dei conta agora que esse recurso eu trouxe para outros momentos de uma dor. Difícil dizer se foi mais intenso ou menos. Eu acho que para mim essa foi intensa pela idade que eu tinha, mas a gente vive dores na vida, né? Em várias situações. A gente tem perdas, a gente tem momentos difíceis, todas nós, todo mundo. O que eu estou trazendo aqui, que eu acho que é muito importante, que me trouxe recurso de vida. O que eu pensei, o que eu diria para mim hoje, foi uma coisa que eu consegui acreditar naquela hora e foi aquilo que me fez conseguir. Embora tenha tido algumas complicações. Você sabe que isso não é uma coisa que... Você falou uma coisa muito bonita agora, muito verdadeira. Não é, o que eu digo para minha pessoinha lá não é o que ela ouviu, porque ela não tinha esse recurso na época, mas foi um recurso que eu adquiri mais tarde e que eu já usei diversas outras vezes. Eu nunca mais me deixei sequestrar por rodemoinhos
redemoinhos emocionais, fossem eles quais fossem, porque eles acontecem, são quase que armadilhas da vida, né? Ela vem com essa proposta muitas vezes, né? Então, esse centro somos nós mesmas, né? É a nossa essência. É como se a gente tivesse que voltar para a nossa essência sempre, né? E uma coisa que eu queria falar antes de passar a palavra, é da live, que eu estava ouvindo no carro antes de vocês e passou pelo amor aí de vocês falarem. Gente, tudo isso que a gente está falando aqui, só uma observação. Tudo isso, todas as pessoas se amavam demais. Amavam os filhos, amavam os pais, se amavam entre si. E ainda assim, todas essas coisas aconteceram. Então, é nessa hora que eu vejo quanto o diálogo, a capacidade de comunicação influencia. Com observação. Toda razão, Bebel. Sim. Eu acho que foi isso que proporcionou a gente conseguir, quer dizer, gratidão às nossas famílias de origem, que com todas as imaturidades, né? O pai da Patrícia que desistiu de brigar porque queria resolver, os meus pais que, apesar da imaturidade, conseguiram superar e se reconectar anos depois e conseguir uma convivência e passar esse modelo de superação aos seus, de alguma maneira, que cada um tentou, do seu jeito, ser feliz na continuidade da vida pós-separação, a sua forma, né? A Olivia ficou de fora, a gente devia botá-la na... Eu ia falar isso agora. Ela Deixa eu trazer para cá. Eu fiquei coordenando os trabalhos, né? Então, eu fiquei aqui só no... um dia, a minha história vai... Eu pensei nisso, eu falei, acho que eu vou gravar um Zoom para mim mesma, eu sozinha, entendeu? Contando para mim, e depois eu me filmo assistindo, entendeu? Assim, porque, na verdade, tem esse jogo de espelhos, né? Uma das pessoas que eu conversei me disse isso, como foi interessante falar na terceira pessoa, sair da cena, né? E isso foi uma coisa que a gente aprende com técnicas de negociação. Quando a gente fala do nosso trabalho, né? Técnicas de facilitação de diálogo, uma das técnicas é sair da cena e descreve o que você vê o que como uma maneira de lidar com aquilo. Né? E esse, quando eu vi, eu estava fazendo isso e ele achou isso interessante e terapêutico, né, para ele falar na terceira pessoa. Então, eu queria pontuar isso. E, né, assim, uma fala também, só para concluir aqui, Patrícia, rapidinho, uma fala também que está perpassando as pessoas que eu tenho conversado, né, vocês aqui falaram dos adultos, né, que os adultos se reconectaram e tal. Mas todas as falas, né, por mais sofridas, falam hoje num processo de superação, de amadurecimento, de até uma certa... Não, de uma compreensão e até de uma gratidão, mas assim, sabe, tem toda uma elaboração, né, que hoje eu acho que é entendida pelas pessoas que eu conversei, pelo menos até agora, como alguma coisa que nutriu, sabe? Que serviu de matéria-prima para um amadurecimento. Né? Então, isso que a Mônica está falando, né? Que a Mônica é meio bruxa. Né? Além da gente ter comunicação telepática, Mônica e eu, nós todas aqui, mas a Mônica e eu, a gente tem um negócio, né? E a Mônica, ela faz alquimias. Então, é isso. O que ela faz, na verdade, é pegar a coisa que acontece e transformar em adubo. Né, e transformar, eu acho que essa é uma fala sua de algum momento, e que a gente tem que pegar essa merda, literalmente, né, e processar e fazê-la ser transformada em outras coisas, e florescer, e frutificar outras, né, então eu acho que é isso, né, na verdade, Patrícia, agora eu perdi o fio da meada. Fala. Não, eu queria ler os comentários, se você já... Eu acho que a gente está passando, e se vocês voltando à história, porque a gente pesou, subiu, trouxe leveza, eu acho que está bem, mas assim, essa coisa mesmo do que aconteceu na creche de Blumenau e nas violências nas escolas, e não só nas escolas, mas enfim, né, isso a gente começou falando e a gente está focando nas crianças e nos adolescentes, né, eu ia fazer uma ponte com isso, me perdi, daqui a pouco volto, desculpa.
Fala. Eu vou ler. Eu pensei em pontos. Desculpa, fala, Paty. Quer falar? Eu ia falar que eu ia ler os comentários aqui dos nossos Tá, faz queridos. isso. Faz Não, isso. pode ler. Marion falou, eu falaria, seja só a filha. A Gislene, eu não vivi isso, mas eu diria para essa criança, a culpa e a responsabilidade não é sua. A Lourdes, nada pesado não, a partilha é maravilhosa, respinga positivamente. Gislene, muito rica essa discussão. Mamãe, eu olho para sua dor, mas eu não vou odiar meu pai. Eu amo vocês dois igual. Deixa eu ver se tem mais algum. Eu lembrei o que eu ia falar, tá? Depois de... Pronto. Foram esses nossos Não, comentários. o link que eu estava fazendo, né, é que hoje, então eu estou falando para vocês que essas perguntas, que essa pessoa que eu conversei me disse que achou interessante esse lugar da terceira pessoa, né? E que quem está trabalhando com mediação, com negociação, com facilitação de diálogo, técnicas de comunicação, sabe que eu estou falando de uma técnica básica da Escola de Negociação de Harvard, que a gente começa a estudar, que fala sai da cena e vai para a frisa, vai para o camarote. Né? Foi mais ou menos alguma coisa assim. Então, olha como isso tem um efeito terapêutico, né? Assim, não é... E teve nesse caso desse moço. E aí eu quis fazer a ponte com o que acontece nas escolas, porque tanto nos dois podcasts que eu indiquei aqui no início, né, o da Folha de São Paulo, Café da Manhã e o Assunto, mas eu acho que foi principalmente no primeiro, a pessoa entrevistada falou de novos paradigmas, né, de novas formas de olhar para as situações. Lembra, a gente estava falando isso no início da nossa live, né? E é isso que a gente está fazendo. A gente precisa entender que novos paradigmas são esses, sabe? Para a gente, o que a gente está fazendo nesse cruzamento aqui multidisciplinar, né? Trazendo todas as nossas lentes em tempo real, se exercitando publicamente, né? E trazendo toda essa coisa. Né? Esses dois programas falam disso, né? Sobre educação. Nem vou conseguir transmitir aqui tudo que falam, mas assim, deixa eu achar aqui agora. Mas, enfim, eu anotei, mas não estou achando. Mas falando disso, assim, moral, educação moral, sabe? Acolhimento, escutativa, desafios da convivência, sabe? Tudo isso novos paradigmas, tudo isso que eu ouvi hoje nessa questão falando da violência. Fala, Bebel, desculpa. É que eu ouvi também e eu meio que resumi para mim, assim, de uma maneira, e que eu acho que tem a ver com a minha memória também nisso, é a gente sair dos papéis e de esperar que as pessoas também estejam em papéis. A gente coloca as pessoas em papéis e elas estão sempre... Então, é o bom, o mal, a professora, o aluno, o isso, o aquilo. E começar a olhar para as pessoas. Então, você deixa de ter você percebe, ativar a sua percepção do outro. Olha quem está do teu lado. Percebe quem está do teu lado. Escuta. Vamos fazer as falas de fechamento. Para fechar, que está no finalzinho, a Olivia, no início, ela trouxe a fala do Marshall Rosenberg sobre que a violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. O que você está trazendo, Bebel, é no que você olha para o outro, você olha para a necessidade do outro. E eu acho que em todas as histórias, por mais dolorosas e trágicas que poderiam ter sido, as necessidades foram vistas. Entraram avós, entraram pais que, embora imaturos, de alguma maneira conseguiram ter esse olhar para os filhos e da forma dele ter esse cuidado, né? Existia um sistema que complementou a violência que existia na ação. A ação era violenta, a situação, vamos dizer assim, era violenta, mas as pessoas estavam tentando não cuidar das suas necessidades e não serem violentos. Então, eu acho que é isso que a gente precisa compartilhar aqui, que a gente consiga olhar
para as necessidades das pessoas, em vez da gente ficar olhando, muitas vezes, para determinadas atitudes agressivas. Quando tiver uma atitude agressiva, qual é a necessidade daquela pessoa que não está sendo atendida? E tentar, na escala menor do conflito, abrir espaço para isso. E não reprimir e castigar e a coisa ficar por aí. E perceber também quais são as nossas, né? E arrumar um jeitinho bom de dizer qual é a minha necessidade. Também. Não sair rosnando. Rosna, ao invés de dizer eu estou precisando disso. Boa. Toda agressividade é demonstração de fraqueza, né? É um pedido de ajuda. Eu já li isso em Ajuda. lugares. Bom, gente, Vamos. vamos. Fechou? Obrigada. Beijo, obrigada. Obrigada. Boa Páscoa. Próxima semana. Feliz Esperamos Páscoa. vocês lá, gente. Tchau. E é renascimento. É. Boa Páscoa. Boa Páscoa para todo mundo. Bom renascimento para todas nós. Isso aí. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau. tchau. Ué, como é que... Ah. Peraí.